Você sabia que o seu cérebro tem o poder de mudar qualquer coisa em relação a você? Tanto físico quanto emocional? Olá, eu sou o João Kovaski e nesse vídeo eu vou ajudar você a entender um pouco mais do seu poder mental e usar isso ao seu favor. Se você gostou do tema, se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar pessoas a entenderem a sua mente. O perfil emocional de uma pessoa não é mais considerado uma herança genética que você herdou de seus pais. É uma mistura da genética associada às experiências da sua vida, em especial na infância. O perfil emocional que está formado na vida adulta não é estático e imutável. Ele pode ser desconstruído e reconstruído de acordo com sua necessidade. Embora esteja ligado a padrões genéticos, não significa que temos que ser assim para sempre, a não ser que você queira. Aquele velho dogma da neurociência de que as funções do cérebro adulto eram fixas estavam errado e já caiu por terra há algum tempo. Pesquisas atuais mostram que nosso cérebro tem uma propriedade chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de modificar de forma e se remodelar as necessidades do ambiente. A mudança pode ser resultado das experiências externas ocorridas no ambiente no dia a dia ou internamente através da atividade mental que forma o nosso imaginário e nossos pensamentos. Alguns anos atrás, eu tratei um paciente que sofria de transtorno de ansiedade e depressão intenso, em razão de várias experiências recheadas de estresse pós-traumático que lhe renderam marcas e dores profundas. Entre as experiências dolorosas estava a perda de um filho de 18 para 19 anos num acidente de carro fatal. Dos variados arquivos mentais que possuía, esse registro da experiência era tão forte, que não importava onde ele estivesse ou com quem estivesse, sempre que ouvia o som de uma sirene de ambulância, ele entrava em pânico e paralisava. Não lhe faltavam pensamentos suicidas como processo de libertação. Sem algum tipo de intervenção adequada, fica quase impossível que ocorra mudança de sintoma significativo. Não foi o caso dele. Nós alteramos esse quadro na sua mente, fruto da neuroplasticidade autodirigida. Jeffrey Schwartz, um neuropsiquiatra que trabalhava pacientes com toque, fizeram um experimento com uma técnica de meditação budista chamada de meditação da consciência plena. O objetivo era a observação dos próprios pensamentos e sentimentos de forma acrítica e dissociada, ou seja, em terceira pessoa. Essa técnica descreve o ato de prestar atenção apenas nos fatos da percepção captada pelos 5 sentidos físicos ou pela mente, sem reagir a eles por meio de atos, palavras ou comentários mentais. Ao praticarem a meditação da consciência plena, os pacientes com toque eram ensinados a vivenciar um sintoma do transtorno sem reagir emocionalmente, aprendendo a perceber que a sensação de que algo está faltando é apenas a manifestação da hiperatividade nos circuitos do toque. O paciente deveria pensar: o transtorno está produzindo outro pensamento obsessivo. Sei que ele não é real, mas apenas a interferência de um circuito defeituoso. Depois de muitas horas praticando a técnica, os pacientes conseguiam resistir com mais firmeza às alucinações produzidas pelo toque e sentiam que a doença não os controlava mais. Ao observar o cérebro deles através de exames de neuroimagem, ficou demonstrado que a atividade em seu córtex órbito-frontal, a parte principal do circuito envolvido no toque, diminuíra consideravelmente de tamanho, em comparação com os níveis medidos e observados antes da terapia com a técnica de meditação da consciência plena. O fato de pensarem sobre seus pensamentos de forma diferente havia alterado o padrão de atividade cerebral dos pacientes. Outro famoso neurocientista chamado Richard Davidson narra em seu livro experimentos em que o cérebro de uma pessoa cega de nascença, que aprendeu Braille, tem um aumento mensurável no tamanho e na atividade de áreas do cérebro que controlam o movimento e recebem sensações táteis
dos dedos usados para ler. Ainda mais impressionante é o fato de que o córtex visual, que supostamente está estruturado para processar sinais dos olhos e transformá-los em imagens visuais, passa por uma mudança radical, assumindo a função de processar as sensações dos dedos em vez dos estímulos enviados pelos olhos. A leitura em braille é um exemplo de uma experiência sensorial e educativa intensa e repetida, oriunda do mundo externo. Porém, não podemos esquecer que o cérebro também pode mudar em resposta a mensagens geradas internamente, ou seja, os nossos pensamentos e intenções. Essas mudanças podem aumentar ou diminuir a área cerebral dedicada às funções específicas, como mencionado acima. Da mesma forma, tanto o pensamento quanto a imaginação pode modificar a atividade de circuitos cerebrais específicos ligados a doenças psicológicas. É o caso das terapias comportamentais, que conseguem alterar circuitos neuroquímicos que viabilizam os transtornos mentais. Utilizando apenas a atividade mental, podemos alterar intencionalmente o formato do nosso cérebro. Isso demonstra o poder da mente sobre o corpo. A descoberta sobre alterações nas conexões cerebrais tem gerado consequências importantes na vida das pessoas. Na década de 90, um dos grandes neurocientistas da atualidade, chamado Edward Taub, desenvolveu uma pesquisa sobre o poder da neuroplasticidade autodirigida. Ele desenvolveu uma terapia que ajudou na recuperação de inúmeros pacientes afetados por AVCs. Ele defendia que pessoas que tiveram uma parte do cérebro lesionada por um AVC poderiam treinar uma região saudável para assumir a função da área lesionada. Ele chamou o tratamento de terapia do movimento induzido pela restrição. Ele começou com um paciente que teve um dos braços paralisados após um AVC devido a uma lesão cerebral na área responsável pelo movimento do braço. Taub colocou o braço bom do paciente numa tipoia e a mão boa numa luva de forno, imobilizando-os 90% do tempo durante 14 dias consecutivos, para que ele não usasse nem o braço nem a mão que estavam saudáveis. Assim, o paciente não tinha escolha que não fosse tentar usar o braço paralisado nas atividades da vida diária e nos exercícios de reabilitação elaborados por ele. Durante 6 horas por dia, em 10 dias consecutivos, ele fazia uso intensivo somente do braço paralisado. O paciente manipulava peças de dominó, segurava cartas, xícaras e talheres, apanhava sanduíches e colocava pinos em buracos não muito bem, nem muito rápido, nem tampouco com muito êxito, no geral, pelo menos no início. Mas depois de horas de treinamento, a maioria dos pacientes faziam grandes progressos e retomava a maior parte da função da mão e do braço considerado inúteis. Eles conseguiam se vestir, comer e apanhar objetos de forma que realizavam com sucesso quase o dobro das atividades diárias cumpridas pelos pacientes incapacitados por AVCs que não eram tratados com a terapia do movimento induzido pela restrição. Esse resultado englobava tanto vítimas recentes de um AVC, até mesmo pacientes que haviam sofrido um acidente vascular cerebral há vários anos. Exames por imagem do cérebro revelaram a razão para esse êxito. Taub descobriu o que chamou de uma grande reorganização cerebral, na qual novas áreas do cérebro assumiam a função das regiões incapacitadas pelo AVC. Áreas do cérebro próximas à lesionada pelo infarto cerebral foram recrutadas, restabelecendo os movimentos, afirmou ele. Essa foi a primeira vez em que um experimento demonstrou a reestruturação do cérebro após um AVC. Por via de regra, hemisfério esquerdo controla os movimentos do lado direito do corpo e hemisfério direito controla os do lado esquerdo. Se o AVC tivesse incapacitado a área do hemisfério direito do cérebro e deixado o braço esquerdo paralisado, a região do hemisfério esquerdo assumia as funções do hemisfério direito sem afetar os movimentos do braço que estava bom. Isso conclui que o cérebro tem a capacidade de recrutar neurônios para realizar as funções de outros neurônios lesionados. Agora você já sabe, se precisar, pode exigir do seu cérebro porque ele tem toda a capacidade possível de se regenerar,
se modificar e se transformar, tanto para o bem quanto para o mal. Você é quem decide. Vai lá. Exija mais do seu cérebro, porque ele tem muito para fazer por você. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque você pode estar ajudando muitas pessoas que precisam dessas informações. Obrigado por me acompanhar até aqui e faça como João Kowalski. Pense diferente, pense melhor.